turma. Vamos para mais uma aula de Geografia com o professor Wanderson. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 3. Eu já havia começado, na aula anterior, a unidade 3, que fala aí sobre o continente europeu, mas eu trabalhei os temas 1 e 2. Hoje a gente vai estar trabalhando aí o tema 3 e 4. Então, nossa aula a gente vai falar um pouco aí sobre os recursos naturais no continente europeu e também as conquistas ambientais no continente europeu nas últimas décadas. Utilização dos recursos naturais na Europa. A rápida industrialização e urbanização da Europa acarretou maior necessidade de uso de recursos naturais. O que acontece? A Europa, no século XVIII, passa aí pelo seu período aí de Revolução Industrial, que ocorreu aí na Inglaterra, ainda no século XVIII. E por conta desse processo de industrialização, a Europa necessitava aí de recursos naturais. Esses recursos naturais que eram necessários para o abastecimento da indústria, nem todos esses recursos era possível se encontrar no continente europeu, porque o continente europeu tem uma certa limitação de recursos naturais. Então, esses países começaram seu processo de industrialização, tiveram que ir em outros continentes em busca dessa deficiência da matéria-prima que havia em seus territórios. Então, a Europa é o primeiro continente a se industrializar, mas essa industrialização aí dependeu um pouco da matéria-prima de outros países, embora na Europa tivesse os recursos, porém não atenderia a toda a demanda. Então, o que acontece? Na Europa, as indústrias elas se instalaram muito próximas, aliás, às áreas carboníferas. Tá? Áreas carboníferas são áreas onde você encontra um recurso natural que é utilizado ali para a geração de energia, no caso aí o carvão mineral. Então, como o carvão mineral foi a primeira fonte de energia utilizada na indústria, podemos dizer assim, a indústria após a Revolução Industrial, essas indústrias buscaram ficar próximas à sua matéria-prima, ou seja, próxima ao carvão mineral. Então, a maioria das indústrias ali se instalaram próximo às reservas carboníferas, aproveitando aí essa matéria-prima. O que acontece? A matriz energética na Europa. Hoje, há uma intensa busca aí de vários países no mundo por fontes de energias que não causem assim, um mal tão grande à sociedade. Então, muitos países buscam outras fontes, buscam investir em tecnologia para substituir essas fontes que hoje são utilizadas. Porque a maioria das fontes que são utilizadas hoje são chamadas de fontes não renováveis, ou seja, essas fontes, daqui a algum tempo, elas vão se findar. Então, existe uma incessante busca aí por outras fontes. E a Europa, especificamente, ela é altamente dependente de combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? São aqueles combustíveis que são fossilizados há milhões e milhões de anos. Como no caso aí, o petróleo é um combustível fóssil, o carvão é um combustível fóssil e também o gás natural. E a gente pode perceber que esses combustíveis é o que representa a maior parte aí da matriz energética na Europa. Então, o carvão mineral representa aí 16%, tá? E que representa aí metade da matriz energética, petróleo e gás. Representam aí mais de 50% das fontes de energia. Então só retomando rapidamente, mais de 60%, aproximadamente 70% das fontes de energia utilizadas na Europa são de fontes não renováveis. Outra fonte também utilizada é a energia nuclear. É uma fonte limpa, porém muito perigosa.
Tanto é que já tivemos alguns acidentes no continente europeu. O mais emblemático assim ocorreu em 1986, né, na antiga União Soviética, né, atualmente região da Ucrânia, o acidente nuclear em Chernobyl. Atualmente, essa área de Chernobyl é uma região onde não tem habitantes, né? Virou uma cidade fantasma por conta desse acidente, que o material radiativo está presente lá durante 500 anos. Então, é uma fonte limpa, porém perigosa, né, para o uso dela. Fonte de energia, as energias renováveis. O que acontece? Energias renováveis são aquelas que conseguem se regenerar em um curto período de tempo, como por exemplo a água, a biomassa. São fontes de energias que você pode utilizar essa fonte que em um curto período de tempo você vai reaver essa fonte. Então, por exemplo, se você utiliza a biomassa, então a pessoa produziu cana-de-açúcar, aquele material, né, que a biomassa é a partir dos resíduos, por exemplo, da produção de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, todo ano ela é produzida. Então, todo ano você vai ter o quê? Vai ter um material que vai servir para gerar energia, como o bagaço da cana-de-açúcar. Então, é um exemplo aí de fontes renováveis. Então, as fontes renováveis na Europa, ela vem crescendo muito nas últimas décadas, buscando aí substituição daquelas fontes não renováveis. Por que a Europa busca essa substituição? Primeiro, pela questão ambiental, né? É um ponto. Querem diminuir o impacto das fontes não renováveis nas cidades. E outro também é a dependência dos combustíveis fósseis. Então, a Europa não tem a Europa não tem grandes reservas de petróleo, nem grandes reservas de carvão e nem grandes reservas de gás natural para atender a sua demanda. Então, ele é obrigado a importar esses recursos que são combustíveis fósseis. Então, eles querem diminuir essa dependência. Então, eles buscam outras fontes que possam diminuir a dependência da Europa em relação aos outros países. Lá na Europa, você já tem aí as cidades inteligentes, né? O chamado aí crescimento econômico sustentável, que o objetivo é a manutenção da qualidade de vida dos seus habitantes, tá? Então, essa seria a cidade sustentável. E Cidade de Santander é um exemplo de cidade sustentável, tá? Essa cidade, ela busca adotar aí algumas práticas para manter a qualidade do ar. Então, por exemplo, lá na cidade de Santander, são instalados lá sensores para o reconhecimento da informação sobre a qualidade do ar, coleta de lixo e situação de trânsito. Então, você tem sensores que vão fazer esse mapeamento para ver como está a qualidade, o trânsito na cidade de Santander, tá? E o objetivo disso é permitir que o governo possa trabalhar na tentativa de melhorar a qualidade do ar nessas cidades. Limitantes para as fontes renováveis. Então, o que acontece? Existem umas dificuldades para as energias renováveis, tá? Então, você tem aí, quais seriam as dificuldades, podemos dizer assim? Primeiro, a hidrelétrica é insuficiente para atender a demanda europeia, então lá você tem rios que poderiam instalar a hidrelétrica, que é uma fonte considerada renovável, porém a hidrelétrica ela não iria atender a toda a demanda na Europa, porque a Europa é um continente altamente industrializado, um país desenvolvido, e por ser um continente altamente industrializado, o consumo de energia é muito grande. Então, as hidrelétricas não iriam atender a demanda para os países da Europa. Outra dificuldade aí é a energia geotérmica, que restringe-se às fontes, que vai se restringir somente a alguns países, como no caso aí a Islândia, né, que tem
que teria essa capacidade de gerar, mas não é em todo o continente. Outra fonte também renovável seria os ventos, mas os ventos lá acaba sendo ocorre de forma irregular, então não é constante. Então tem essa dificuldade aí de instalar essa outra fonte. Então eles buscam, atualmente investem em pesquisa buscando outras fontes também.